com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo do nosso canal. Vamos continuar com a série Comunicação Responsável, Afetiva e Amorosa dentro do casamento. Pessoal, eu já trouxe aqui para vocês dois vídeos, né, falando mais um pouco sobre a questão da importância da comunicação afetiva, responsável e amorosa. E hoje nós vamos dar um fechamento nesse assunto. Mais pra frente, se vocês quiserem, pode colocar aqui nos comentários que eu trago mais conteúdo sobre isso, correto? Por quê? É fato que sempre vai existir coisas que a gente pode aprender e que vai nos ajudar como ferramenta a melhorar nesse setor, não é mesmo? Então vamos lá, pessoal. Hoje vou usar também a palavra, né? Lá em Tiago 1,19, minha cola aqui, né? Nós aprendemos o seguinte: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aí, a gente pensa assim, Bárbara, isso para o homem pode parecer até mais fácil, mas para a mulher não é tão fácil assim, não é mesmo? E eu posso até concordar com você, realmente, para nós mulheres é um pouco mais difícil. Porque a gente fala pelos cotovelos. Vamos lá, né? Vamos combinar. Não são todas, mas a maioria. Então, estar pronta para ouvir, tardio para falar e tardio também para se irar, talvez em alguns momentos da vida, em algumas datas específicas, para nós mulheres isso seja um pouco mais desafiador. Mas quero trazer aqui que não é impossível. Abro parênteses para dizer que eu estou nesse aprendizado. Ainda não consegui, mas vamos juntas que nós conseguiremos. Mas aqui que eu quero trazer para vocês, já que é um canal para o casal, que isso não é uma responsabilidade só da mulher ou só do homem, mas sim dos dois. Porque a relação é feita dos dois. Nós temos o marido e a esposa, nós temos dois seres que fazem essa relação, que batalham para que essa relação funcione, para que essa relação prospere, para que essa relação cresça, né? E, enfim, seja para a glória de Deus. A comunicação afetiva, ela começa na escuta. Então, dependendo do momento, dependendo do dia, dependendo da emoção que eu estou, a forma com que eu vou escutar aquilo que o outro está me trazendo, ela pode ser diferenciada do que o outro realmente quis nos falar, do que ele quis realmente nos comunicar. Quem aqui nunca se enganou com algo que o esposo ou a esposa falou, porque estava num dia já mais estressante, já estava um pouco mais nervoso ou um pouco mais chateado com alguma coisa e se enganou? Gente, isso é natural. Nós vamos nos enganar mesmo. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas o que a gente precisa fazer em relação a isso? Opa, por que será que Deus me fez com dois ouvidos e uma boca? Eu sei que vocês já ouviram isso por aí, né? Gente, porque é para eu ouvir mais e falar menos. E isso é também um aprendizado. Casamentos adoecem quando cada um quer ser ouvido, mas ninguém quer ouvir. Vocês já ouviram por aí dizer assim, as pessoas querem casar, mas elas não querem ser esposa nem marido. A gente quer casar, a gente quer a festa, muitas vezes a gente quer o status, dizer que tem alguém, né? Mas eu não quero necessariamente, às vezes, ter o desafio de ser uma esposa, uma boa esposa. E o marido, às vezes, também não quer ter o desafio de ser um esposo e um bom esposo, né? O sacerdote daquele lar. Então, vamos lá, dando sequência. Em Provérbios 15:1 está assim: a resposta branda desvia o furor. Olha, nem sempre nós vamos conseguir, né? Por mais, pessoal, que eu traga coisas aqui para vocês, conteúdos com a intenção de ajudar, eu sei que uma pessoa que é, vamos supor, mais falante, de uma personalidade mais forte, de um temperamento colérico ou sanguíneo, vai ser bem mais difícil para ele, desafiador mesmo, ser brando. Mas é aí que tá. Lembra, nós descobrimos as coisas para poder melhorar e não para usar como muleta. Correto? Ah, eu sou assim porque meu temperamento é tal. Ah, eu sou assado porque meu temperamento é tal. Não, olha, eu tenho esse temperamento.
eu tenho uma criação, vim de uma criação assim, 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 mas eu decido trabalhar isso em mim, porque eu sei que isso prejudica em algumas situações com algumas pessoas, né? Às vezes até com várias pessoas. A comunicação amorosa, ela não ignora a existência de conflitos, tá, pessoal? Então, mesmo que, vá lá, vamos fazer aqui um cenário. O esposo chega e fale alguma coisa, né, com ira, com uma certa grosseria no ar. E a esposa, meu querido, né, não, vamos dizer assim, não é bem por aí, né, por que você está assim? Ou você quer conversar, não tô te entendendo. Isso não acalme o diálogo. Isso não anule um conflito, não. Mas quando eu tenho a comunicação amorosa, respeitosa e afetuosa, eu também entendo que às vezes aquele não é o melhor momento de eu ir lá e conversar. Ou de eu ir lá e, de repente, entender que é necessário um certo confrontozinho. Não é briga, certo? Isso vale para os dois. Tudo que eu falo aqui, gente, vale para os dois. É claro que cada ser tem sua particularidade, né? Às vezes o melhor é deixar ele esfriar a cabeça, né? É deixar ele se aquietar e depois a gente vai lá e a gente conversa. Mas eu consigo, sim, não somente com a comunicação amorosa, não alimentar um conflito, né? Entendendo que cada um tem um tempo. Porém, esse tempo, gente, não é estagnação, tá? Como a gente ouve aí, o esposo, gente, ele tem uma tendência a chegar em casa e ter aquele momentozinho dele, né, de meio que voltar pro mundo, né, de sair do ambiente estressor muitas vezes, cheio de problema muitas vezes do trabalho, chegar em casa, cheguei no meu ambiente de segurança, cheguei aqui, tô com a minha esposa, tenho os filhos, ou só a esposa, tá, tudo bem. Ele é um homem que não gosta muito de conflito, que não gosta de confronto, que não gosta de se expor, que não gosta de falar. Querido, deixa eu te falar, vamos amadurecer? Você não gosta. Mas a gente na vida não faz só o que gosta, né? Então vamos lá. O que acontece? O que eu posso fazer? Eu não gosto. Gostar, eu não gosto. Mas eu preciso. Eu preciso porque eu quero resolver. Eu não quero mais ficar de lenga-lenga agindo como se eu fosse um menino mimado. E isso também para mulher. Eu não quero ficar de bico, eu não quero ficar enfunada. Eu era muito assim. Ainda tenho que me policiar muito para não ser, porque naturalmente vai fechando e faz aquele bico gigantesco. E eu me fecho. E eu me fecho porque eu descobri que assim eu evito de ficar falando e acabar ferindo mais ainda, ou acabar criando uma situação assim que depois vai ser difícil ter uma volta mais rápida, sadia, né? Mas também não é legal. O legal é, peraí, deixa eu dar o tempo. Ele quer o tempo? Ok, vamos dar esse tempo. Mas resolver, peraí, ó, isso aqui precisa ser resolvido. Isso aqui a gente precisa buscar responsabilidade, afeto e amor para resolver. E Cristo, né? Isso é essencial. A comunicação amorosa, ela escolhe a forma certa de atravessar os conflitos. Não é sobre vencer as discussões, é sobre proteger a conexão. Eu posso, você pode, todo mundo pode discordar. Todo mundo pode querer algo e o outro querer outra coisa. Determinadas coisas, né, gente? A gente pode, isso é natural. A gente pode discordar em pontos, assim, que às vezes a gente acha, assim, inacreditável. Poder a gente pode. Mas e o que eu vou fazer com isso? Como nós vamos trabalhar isso para que dentro da nossa relação isso não gere mais conflito? Entende? Então, quando eu trago para você que não é sobre vencer discussões, mas é sobre proteger a conexão, hoje em dia, sabe aquele, não é bem aquele ditado assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Não é muito isso mais não. É assim, cara, eu preciso resolver, eu prefiro resolver. E aquele ambiente gostoso, sabe? Aquela coisa amorosa, aquela coisa bacana, aquela coisa engraçada, divertida, voltar, do que ficar de bico, do que ficar enfunado, do que ficar criando muitos fantasmas e muitos cenários dentro da minha cabeça ou dentro, nós criamos dentro das nossas cabeças, que dá até uma novela, né? Um filme, um livro, e que não são reais. E para finalizar, vamos lá, olha só. Lá em Efésios 4:29, está escrito assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Nossa, Bárbara, você devia ter começado com isso. Olha só. Eu fui procurar no dicionário o significado da palavra torpe. E é tudo de ruim. Maledicência, tudo de muito, assim, não é nada agradável.
trazer aqui para vocês, tá? Olha só, porque tem o significado da palavra torpe próprio da Bíblia, né? Então, é um linguajar pobre, é um linguajar imoral, obsceno. Isso é legal, gente? Isso não é legal. Já a edificação é tudo que constrói, tudo que evolui, tudo que incentiva. Sabe? Tem esse teor aí por trás. Então, para promover o quê? Uma construção o quê? Boa, agradável, saudável. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra maledicente, desculpa, nenhuma palavra imoral, nenhuma palavra fútil, nenhuma palavra obscena e podre. E quantas vezes no meio de um conflito, de uma confusão, a gente acaba soltando isso, né? E é muito desagradável. E, gente, nós sabemos perfeitamente que a língua, a palavra, né, que sai da nossa boca tem poder de abençoar ou amaldiçoar. Então, vamos usar isso a nosso favor e não contra nós, certo? A comunicação responsável é aquela que assume o impacto das palavras. Não é falar tudo que pensa, é escolher falar aquilo que constrói. Então, vamos lá. Igual eu já trouxe num vídeo anterior, falando assim, tem umas pessoas que falam assim, eu não sou responsável por aquilo que o outro ouve, eu sou responsável por aquilo que eu quis dizer, que eu falei. E aí não é comunicação. Mas tá tudo bem quem pensa assim, né? Hoje em dia a gente não pode discordar de muita coisa. Mas não é responsável. É um pouco egoísta até. Dependendo, né, do que for. Quando eu falo tudo que eu penso, meu Deus, se eu fosse falar tudo que eu penso. Se existisse penalidade mesmo, assim, né, mais severa, a gente pensa muita coisa. Coitado das pessoas, não é mesmo? Então, pra gente finalizar o vídeo e encerrar esse assunto sobre a comunicação, que a próxima série vai ser outro assunto, gostaria de trazer essa reflexão para vocês. Vamos buscar com muita dedicação, manter uma comunicação afetiva responsável e amorosa. Ah, mas o meu marido não tem, eu tô tentando e ele não faz. Calma, ele vai fazer. Ele vai seguir seus exemplos, porque ele vai ver que não vai adiantar de nada ele chegar irado, grosseiro, sabe? Por nada, entende? Não adianta. Ele não vai tirar a sua graça. Ele não vai tirar a decisão que você tem de melhorar isso, de trabalhar isso e de resolver conflitos de uma maneira responsável, de uma maneira mansa, né? De uma maneira sábia. A esposa sábia edifica a sua casa. Então vamos buscar juntas essa sabedoria. E os maridos, eles também têm um papel muito importante. Né? Vou trazer aqui também para eles essa responsabilidade, que é bem menor do que ser sábio. Certinho? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.